Bem-vindos ao Spartancast. Aqui a força vai além do físico. É sobre disciplina, saúde, mentalidade vencedora. Vamos juntos nessa. Crisol, tudo começa por você. RR Fit Equipamentos, linha completa para sua academia. Gordinho Embalagens, tudo que você precisa você encontra aqui. Spartan Gym, muito mais que uma academia. Farmácias Santa Terezinha, linha completa em medicamentos e manipulados e o atendimento que você merece. Casa Íris, a casa da família inteira. Curta, comenta e compartilhe e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Fique agora com mais um episódio do Spartancast. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Spartancast, o 15º episódio. Hoje a gente vai trazer uma pessoa bem especial para estar batendo um papo conosco. Ela que ela é instrutora de yoga, de meditação, também fisioterapeuta. Ela dedica a vida dela para ajudar outras pessoas a encontrar o equilíbrio e saúde e uma paz interior. É uma modalidade que a gente não é considerado como um esporte, é considerado como um estilo de vida, uma prática, certo? Então, eu gostaria de apresentar a Isabelle Belei. Bem-vinda, Isa, ao nosso podcast. Oi, Rafa, boa tarde. Oi, Isa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Tô até me sentindo um pouco famosa, né? Falar um pouquinho sobre yoga, que é o meu estilo de vida hoje, né? Então, eu sou a Isabelle, instrutora de yoga desde 2019, fisioterapeuta desde 2012, e eu trabalho com movimento, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês como que é essa minha vida aí diária. Show de bola. Primeiramente, agradeço pelo convite, é uma honra receber aqui. Conheço você já há muito tempo, né? Desde de pequenininho. Então, é uma pessoa que eu considero assim, muito especial. Hoje, ela é minha instrutora também. Então, é com satisfação que eu trago você aqui e também a gente vai trocar esse papo para desmistificar muita coisa que o pessoal pensa sobre yoga, meditação, enfim, certo? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, onde você nasceu, se você é daqui de Laranjeiras mesmo, quem é sua família, o pessoal, todo mundo já conhece, né, a sua família, mas apresenta para nós, fala um pouquinho sobre você. Tá. Então, eu nasci em Guarapuava, sou paranaense mesmo. E moro em Laranjeiras há um bom tempo. Amo morar aqui, gosto da nossa cidade, da nossa energia, né? Sempre fui uma menina curiosa, que gostava de estudar muito, gosto ainda hoje. E sempre buscando se melhorar, né? Como pessoa, assim. Hoje eu tenho a minha clínica, que eu divido com a minha sócia, que é a Daisy. Já trabalhei em várias vertentes da fisioterapia. Trabalhei no setor do SUS, trabalhei em fisioterapia convencional. Enfim, fui muitos anos instrutora de Pilates também, né? Hoje trabalho com Pilates também, mas o meu carro-chefe, a minha missão está sendo as práticas de yoga e de respiração, meditação, junto com o LPF também, que é uma prática postural e respiratória, né? Mas aqui falei da minha trajetória profissional. Hoje eu sou casada com o Diego, tenho a Sara, que é a minha preciosidade, há 3 anos e meio que ela chegou aqui nesse plano terreno. Tive muitos aprendizados quando eu me tornei mãe, né? Então, o yoga parece que ele me preparou para essa chegada, para essa trajetória que eu estou vivendo agora, sabe? Eu gosto muito de ler, eu gosto de estar em contato com a natureza, de estar presente. Eu não gosto da correria do dia a dia que todo mundo normalizou nos dias de hoje. Então, sempre eu estou buscando realmente essa paz que já existe dentro de nós, né?
Essa sou eu hoje. Eu conheço há algum tempo, então a gente, até inclusive, na época de faculdade, a gente ia no mesmo ônibus, né? Então tem muitas memórias, essa particularidade, né, então aconteceu muita coisa, enfim, a gente passou 3, 4 anos ali, né, próximos, digamos assim, no ônibus, que era uma família mesmo, né? Sim. E é legal porque hoje a gente vê os colegas, cada um na sua área, formado, na área ou não, enfim, todo mundo, né, graças a Deus tá bem hoje. E assim, o que te chamou a atenção para você iniciar a fisioterapia? O que foi o teu start da fisioterapia? Ah, tá. Foi muito engraçado, porque eu prestava vestibular para farmácia, sabe? Sempre o meu sonho era fazer farmácia. E aí eu tava ali 2 anos já estudando e não passava no estadual. Meu pai chegou com um folhetinho em casa e falou: olha aqui, ó, filha. Só que era fisioterapia, não farmácia. Eu fiquei puta da cara com ele. Falei: nossa, pai, você não sabe nem o curso que eu quero. Eu quero farmácia, eu não quero fisioterapia. E ele falou: filha, mas olha para esse curso, veja. É o que o pai consegue te ajudar aí. Eu tava meio estressada de ficar só em casa, né? Aí, falei: quer saber? Vou tentar isso aqui. Quero ver o que vai dar. E aí, né, tudo foi se ajeitando. Era pertinho para sair estudar. E olha, Rafa, hoje eu agradeço ele, sabe? Tem coisas que vai acontecendo na nossa vida, assim, que realmente a gente não entende na hora, mas depois o propósito é sempre maior, né? Eu não me vejo em outra profissão. A fisioterapia foi uma base muito interessante para mim. Então, assim, foi aonde me abriu os horizontes e realmente, assim, eu só agradeço, porque é uma profissão que eu posso trabalhar descalço. Eu sempre quis isso. E aí foi tomando os rumos, né? A gente vai se aperfeiçoando. E eu estudei numa faculdade muito maneira, que foi na mesma que a sua, né? Tava começando, assim, a gente tinha alguns medos, algumas restrições, mas realmente depende de nós, né? Sempre vai depender do aluno, no caso, né? Independente da faculdade, eu acho que principalmente o pós-graduação, que você se encontra em um determinado setor dentro da graduação, porque Exato. A fisioterapia é muito ampla, né? Como mesmo você falou, trabalhou com pilates, enfim, tem reabilitação, o LPF. Hoje todas as áreas têm essa ramificação e você tem que escolher algum norte, porque ser mais ou menos em meio que tudo, você nunca vai ser um bom profissional, né? Isso é fato. Não adianta você querer, mas eu dou reabilitação, de tarde eu faço pilates, depois eu faço LPF. Você não vai conseguir ser um bom profissional. No início eu fui muito assim, Rafa, fazia tudo. Até para você se achar, né? Exatamente. Aí depois você vai se encaixando, mas chega uma hora que você tá ali no teu ramo, por exemplo, o Pilates, quando eu conquistei o meu estúdio de Pilates, porque eu sempre, né, trabalhei para terceiros, e aí quando eu conquistei, parecia que era um sonho assim, nossa, inatingível, conquistei. Aí eu pensava assim, puxa, mas será que é isso que eu quero fazer para sempre na minha vida? Sabe? E aí vai vindo outras vontades e você vai percebendo que realmente o caminho só se abre quando você começa a caminhar. Porque daí você percebe que é aquilo que você quer. A gente tem essa percepção, quer queira ou não. Quando você está trabalhando numa área que você não gosta, você vai trabalhar, porque a gente depende, infelizmente, de dinheiro, né? Isso é um fato. Mas depois que a gente vai criando essa experiência, enfim, até mesmo conhecimento da população, as pessoas nos conhecerem como profissional, muda essa história, porque daí você já escolhe, não, gostei, que nem hoje, né, como instrutora de yoga, até conta um pouquinho para nós como que você chegou até o yoga, porque assim, quer queira ou não, tem um sentido pilates, yoga, LPF, principalmente yoga, né, questão da respiração, sim, mas é diferente, quer queira ou não, né? É diferente, eu vou contar aqui. Eu acho que eu já falei bastante da parte profissional, né? Sempre gostei muito de trabalhar. Então, assim, muitas pessoas me falavam, Isa, vai lá fazer yoga, você leva jeito para isso. Mas nunca me chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido falar sobre yoga. Aí fiz um curso de meditação, fiz o Theta Healing. E aí eu tive o primeiro contato com a presença, com essa parte respiratória, de te conectar realmente a algo maior, sabe? Mas não era aquilo. Aí, novamente, Guarapuava me chamou, tinha um ashram lá, que é o lugar onde a gente pratica mesmo o yoga, bem no meio da natureza, as pessoas vivem de fato o yoga raiz lá, né? A minha mestre Mariel, me formei com ela no yoga integral.
Eu me formei em 2019, sabe? E aí, eu fui realmente para dar aula, sabe, Rafa? Eu, não, vou me formar instrutora de yoga que eu quero passar esse conhecimento para as outras pessoas. Só que o que aconteceu? Houve uma transformação muito grande aqui dentro de mim. Foi, sabe aquela frase que a galera fala? Existe uma Isabelle antes do yoga, existe uma Isabelle depois do yoga. Por quê? A minha cabeça fez assim, ó, bum. A minha mente era muito limitada, sabe? Então, assim, as crenças, a forma que a gente é educado, o meio que você é inserido, né? Então, realmente, o yoga me despertou. Muito se fala hoje em despertar, tá acontecendo um despertar mais coletivo. As pessoas estão olhando mais para dentro, estão voltando. Mas lá em 2019, parece tão perto, mas já tá longe, realmente, tipo, me despertou. Eu comecei a ver a vida de outra forma, sabe? E aí foi uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa para mim. Onde realmente eu me senti pertencente, sabe? Eu me via muito separada do todo. E o yoga fez eu entender e perceber que tudo que a gente busca fora tá dentro. Então foram quebrando camadas, assim, sabe, Rafa? Eu ia na formação uma vez por mês e a gente passava lá 4 dias, muito não focado no horário-tempo, sabe? A gente entrava, não tinha hora para sair. E eu era a chorona da turma, porque em cada prática eu ia me curando de alguma coisa, eu ia acessando coisas muito profundas, assim, e foi transformando, sabe? E aí, em 2019, eu já comecei a dar aula lá no estúdio de Pilates mesmo, lá dentro. Eu já dava aula de meditação antes, mas não nessa proporção. E aí, depois, eu fui para um espaço que era o referência ali. E aí eu falei, não, eu preciso de um espaço que seja pro yoga, que as pessoas entrem e sintam que ali tá preparado, sabe? E aí foi dando certo, aí a construção da sala ali do lado do estúdio também, que ficava de fácil acesso. E aí a obra demorou e tal. E aí eu fiquei grávida, né? E aí eu sei que no ano que a Sara nasceu, eu inaugurei o meu espaço, que é o The Flow Yoga hoje, né? Que eu tô realizada, por enquanto, nisso. Não, e realmente é um espaço, eu conheço, né, pratico também, é sensacional, você chega, você é bem acolhido, o lugar faz a diferença, eu sempre falo, o lugar sempre vai fazer a diferença, porque se você chega num lugar, por mais moderno que seja, por mais bonito que seja, mas se não tiver aquele conforto interno, você não se sente bem, não adianta, né? E de que forma pode ter mudado algo em você, como você mesmo falou da questão que você virou outra Isa, né? No caso, você tem o Diego, né, seu marido, afetou alguma coisa no seu relacionamento, melhorou? O que houve nesse sentido, pessoal teu mesmo? Pessoal. Então, assim, na verdade, eu parei de colocar expectativa nas pessoas, sabe? E, consequentemente, tudo melhora. Melhora o relacionamento, as tuas relações, né, com a tua família. E, assim, não só melhora, também traz muita coisa à tona, sabe? Você fica muito atento aos sinais que a vida vai trazendo, assim. E teve muitos conflitos também, né? Bom, eu tô com o Diego há 20 anos, né? O Cupido foi certeiro, sabe? Com 15 anos lá, a gente começou o nosso relacionamento e a gente viveu várias fases juntos, sabe, Rafa? Então, assim, eu acredito que a Isa, depois do yoga, só conseguiu perceber que a felicidade em si não é o outro, é nós, com nós mesmos, sabe? E aí, a gente vai edificando, né? E assim, na verdade, o que eu sempre falo, que o yoga, ele me preparou para as situações que eu passei na vida. Eu, em 2021, será que foi 21 ou 22 agora? Eu também perdi, né? Minha avó fez a passagem, a minha avó materna, e eu nunca tinha perdido alguém tão próximo assim. E o yoga me ajudou a sustentar um pouquinho isso, sabe? Em realmente perceber que a vida não termina aqui. Então, esse foi um ponto muito importante para mim, assim. E aí, passar pela maternidade também. Vou abrir aqui um pouco meu coração, né? Mas o meu sonho nunca foi ser mãe, sabe? Eu
Eu conto essa história porque é uma história real, é a verdade. Até dói o coração falar agora, sabe? Porque eu tenho uma preciosidade, um tesouro, um milagre na minha vida. Mas eu sabia que eu seria mãe, sabe, Rafa? E eu fui ali com 33 anos mãe. E eu passei por muitos perrengues na gestação, uma gestação de medo, de insegurança, até mesmo na hora do parto, enfim. E a meditação, a respiração consciente, a fé em algo maior que estava ali me sustentando, nos meus guias, e realmente em sentir presenças não visíveis me sustentando, sabe? Porque humanamente seria impossível suportar. Tanto que hoje, tipo, as pessoas que conhecem a minha história, né? Elas perguntam, se fosse eu, não aguentaria. Mas você aguenta, porque a tua única alternativa é aguentar, sabe? Não tem outra opção. Não. Então, assim, o yoga pra mim foi, tipo, crucial nisso, sabe? E aí, quando você vive algo tão transformador e tão poderoso, você quer que as outras pessoas vivam isso, sabe? Você quer que elas pratiquem. Né? Exato. Mas realmente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? A pessoa só vai se ela quer. Com certeza. Tudo isso foi preparado para você antes, né? Você vivenciar essa prática, antes de você ter a sua filha, a Sara, né? A Sara, antes de você ter a Sara, então você foi preparada para isso. Talvez se você não tivesse iniciado o yoga, a meditação, ia ser tudo totalmente diferente, né? Então, teria outro caminho. Deus sabe os caminhos que levam pra gente, né? Não adianta a gente querer atravessar, enfim, querer saber mais que ele, né? Ele que estar no controle, estar no né, controle. Rafa? Esse que é o grande ponto. A gente é ansioso, tem muita coisa que, como você falou até no começo ali, a questão de todo mundo estar naquela correria, né? Eu vejo, assim, quando eu vou pra prática, por mais que eu esteja na correria, eu paro, respiro e entro. E daí desligo, né? Então, assim, é aquele momento que você desliga, entra, pratica, depois você liga de volta, né? Porque é importante isso, você ter o desligar. Eu acho, assim, que a gente tem que ter os momentos, até o celular mesmo, porque hoje em dia um dos maiores vilões da humanidade é o celular, né? Que ele tá ali, ninguém quer tirar e todo mundo usa, né? A gente, lógico, acaba usando muito para trabalho também, enfim, mas daria para diminuir muito o ritmo, né? E o yoga traz essa mentalidade de ter aquele yoga, meditação principalmente, né? De você desligar, né? Rafa, bem interessante isso que você coloca, porque o yoga, ele não vai te construir, vamos pensar assim, ele vai desconstruir primeiro, ele vai tirar de você muita coisa, porque a gente tem muitos excessos, né? Então, assim, a gente é bombardeado a todo instante de informação. Essa ferramenta, que é o celular, que é a internet, ela é muito benéfica. Ela, né, nos abriu horizontes imensos. Mas a gente precisa ter o controle sobre isso, né? Então, realmente, quanto mais peso da mochila você for tirando, mais leve você fica, né? Faz quanto tempo que você está praticando ali comigo? Vai pro 4º mês, se eu não me engano, 3º ou 4º mês. Vai entrar no 4º mês. E agora eu quero te fazer essa pergunta. O que transformou? Olha, muita coisa. Eu acho que, assim, visivelmente, talvez a gente não consiga enxergar muitas coisas, mas, assim, por mais que eu sou um cara que sou estressado, quem me conhece sabe que eu tô na correria o dia inteiro, vou pra lá e vou pra cá e faço isso, faço aquilo, um chama daqui, outro chama dali. Então, assim, chega no final do dia, assim, você tá com uma carga de energia muito alta, né? Energia não de si mesmo, mas dos outros sobre você, né? E então, assim, ajuda muito a dar aquele respiro, principalmente quando eu vou na prática, pós-prática ali, é muito bom, porque, assim, eu saio, parece com um fardo, sem um fardo das costas, assim, sabe? Então, eu alivio e tal, enfim, daí depois começa a rotina e tudo mais, mas desde o início lá, principalmente nas primeiras práticas ali que eu tive essa vivência, foi muito interessante, sabe? Porque era uma coisa diferente, uma sensação diferente, uma sensação boa. Né? Você estar ali naquele ambiente, fazer o Shavasana, né? Shavasana, eu tô meio perdido com os nomes ainda. Sim. Eu sou ruim de decorar, demora um pouquinho. Então, parece que você desliga. Você tá dormindo,
mas você não tá dormindo. Você tá consciente, só que é um sono consciente, vamos colocar assim. Sim. Aí passa muita coisa pela cabeça, você vai conseguindo deletar muitas coisas, né? Coisas ruins assim que acontecem durante o dia, você consegue ir deletando e abrindo a tua mente. Sim. Fazendo aquela limpeza interna. Exato. Né? Isso que eu acho bem interessante. Além do que, questão de mobilidade, enfim, controle, até para situações mesmo. Falando de você, não só Rafa empresário, mas um Rafa atleta, lutador, vamos pensar assim. Muda bastante. Questão da concentração, de você pensar um pouco mais. Eu sempre, no jiu-jitsu em si, eu fui mais de pensar antes de agir. Mas melhorou muito, porque assim, você acaba tendo aquela respiração calma, né? O que eu vou fazer agora? Aí você faz um passo por vez, né? Eu acho que é muito interessante, até porque para o jiu-jitsu mesmo é recomendado, né? Os nossos mestres ancestrais, digamos assim, eles já praticavam LPF. O yoga e o jiu-jitsu, eles andam muito pertinhos, né? Muito perto, porque assim, tem muita... lógico, aqui em Laranjeiras é meio limitado, cidade pequena, enfim, mas principalmente cidades litorâneas, onde tem yoga... mais frequência perto da natureza, praia, enfim. Consciência mais... mais né? aquela consciência ao ar livre, vamos dizer assim, aquela paz de espírito, né? Aquela tranquilidade. Porque a cidade grande que eu falo cidade em si, a cidade. É correria, né? A gente vai pra lá, até inclusive eu vou participar de uma imersão, né? Bem bacana, então é legal. Isso também, porque me chamou atenção justamente por ter yoga e o jiu-jitsu junto. Se tivesse só o jiu-jitsu, provavelmente eu não iria, mas como tem o yoga junto, me chamou atenção e eu curti. Falei assim, legal, uma coisa diferente que não tem aqui. Sim. Né? E não adianta a gente querer adotar agora, né? Assim, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou dar na minha aula, vamos fazer uma prática de yoga. Não vai adiantar, tem que ser partir dos próprios alunos também, esse interesse. Exatamente. Né? Porque, não é uma imposição, né, Rafa? Até porque o yoga, a gente já pode dar uma emendadinha aqui, falar um pouquinho sobre a questão até da questão do masculino, né? O pessoal fala-se muito, eu vejo muito preconceito, tira um sarro, porque você pratica yoga, enfim, aí faz um memezinho, tá. Só que assim, é mais sobre eu, né? Eu sei o que eu sei a minha masculinidade, eu sei muito bem definido isso. E lógico, vai ter. Crença, né, é uma Rafa? crença, é um preconceito bobo, na verdade. Eu falo assim, é falta de conhecimento, né, Rafa? Talvez a inveja. Eu já falo que eu já falo que é inveja. O pessoal, porque você tá fazendo. Você quer fazer? Tem lá e tal. Isso. Recomendo. Eu já convite. Faço o convite, né? Já convidei vários amigos e tal. Mas eu sei que a maioria não vai pela questão assim de... Mas na tua cabeça, já teve algum preconceito com o yoga? Não, assim... Você se sentiu coagido numa sala onde tem muitas mulheres? Não, porque assim, eu vejo que quando eu vou lá, por exemplo, pego o meu tapete, estendo e... Você com você mesmo. Eu com eu mesmo. Então tô lá, né, escutando as orientações suas, enfim. Mas assim, nada de dizer, tô aqui numa monte de mulher. Por mim, diferente. Eu vou lá por mim, né? Exato. Só por mim. Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque eu já tive também outros alunos praticantes de jiu-jitsu, né? Que tem essa cabeça aberta. Tenho também... A parte masculina, na verdade, ela demora mais para se conectar com o autoconhecimento, com esse cuidado, sabe? Com a mente mesmo. Isso é padrão, né? Tanto que eu falei assim, que se eu colocasse na placa yoga para mulheres, nem precisaria, porque o público maior é mulheres. A gente se conecta mais umas com as outras, vamos pensar assim, né? Mas tô até pensando aqui em fazer uma aula exclusiva para homens. Vamos ver quem chega lá, né? Eu acho que eu tenho uma parte parecida contigo, uma particularidade parecida pela questão do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é homens. Né? Exato. E o yoga é mulheres, né? Tem essa crença que a sociedade colocou, né? Que não precisa. Mas não existe, né? Hoje, né, como eu participo das turmas normalmente, não tenho porquê. Lógico, o jiu-jitsu tem a questão do contato, existe um contato maior, o yoga não tem o contato, então assim, é mais prático nesse sentido, é mais a questão da questão do homem ser cabeça dura, né? Não dá, tipo, achar não acessar. Que vai diminuir a sua masculinidade praticando ou não, enfim, eu acho que isso não muda nada. Não. É bem pelo contrário, você acaba tendo até mais consciência, mais percepção disso, né?
com o seu próprio corpo mesmo. Exato. Né? E tanto assim, porque assim, todos nós, né, temos a parte, vamos falar aqui não de gênero, masculino e feminino, mas de polaridades, energias, feminina e masculina, todos nós. E ela precisa estar em equilíbrio dentro de nós, sabe? Então assim, quando você vai para uma prática mais sutil, que é o yoga, diferente do jiu-jitsu, que é uma luta, né? Que é uma luta, Dois extremos, né? Dois extremos, exato. Você fica mais sensível àquilo que você sente. Então, assim, eu acho que você acessar essa tua parte, essa tua polaridade feminina, através da respiração, através de soltar o teu corpo, da mobilidade, o que você ganha com isso é muito maior. Só que se você for pegar lá teus mestres atrás, todos eles praticam yoga. Yoga é milenar, né? Eles têm livros datados há 5.000 anos atrás. E a galera que tem consciência, que vem do jiu-jitsu, que é também é um estilo de vida a se seguir, né? Vem com essa mente mais aberta e começa a acessar antes, né, Rafa? Então, eu acho que tem muita coisa até, né, voltando nesse ponto que você colocou, até o jiu-jitsu mesmo. Se você for parar para analisar, o jiu-jitsu é um extremo contato, né? A gente tá ali praticamente, entre aspas, agarrado com o oponente, que é uma luta agarrada. Isso não tem o que fazer. Eu quero fazer jiu-jitsu, mas eu não quero contato, então vai fazer outra coisa. Exato. Certo? Não tem como mesclar. Você já tem tanto contato físico com o próprio homem, né? Que para nós mesmo não existe preconceito para quem pratica. Então assim, mas para quem tá de fora, eu vejo também muita zoação de quem não pratica, enfim, amigos meus, fica se agarrando, tá? Não tem nada a ver. Então, só mostra a tua masculinidade. Porque você tá ali, realmente você sabe o que você quer, o que é teu objetivo, e ponto, né? Mesma forma yoga. Então, um pouco, é o preconceito. Mas isso aí tá se quebrando. Tá desmistificando. E de 50 alunos eu tenho 5, né? Homens, então daqui a um tempo vamos ver se a gente consegue meio a meio, né? Eu achei até que era menos. Achei que eu tava meio agora solitário. Já tá. Olha só, já abriu uns caminhos aí, Rafa. Já abriu. Esses dias que eu fui, a gente tava eu e mais um homem e 2 mulheres. Então tava 50-50. Até brinquei, né? Falei assim, hoje a turma tá 50-50. Até me diminuí, né? Mas que bom, né? Que bom. E vai acontecer, eu acho que com passar do tempo, isso o pessoal vai criando essa consciência também, porque é muito preconceito por uma prática tão valiosa, né? Exato. Só vai dar valor quem realmente conhece, né? Então, às vezes fica um pouquinho inacessível para algumas pessoas, até pela questão de ter profissionais mesmo. Acredito, né? Que hoje aqui em Laranjeiras, poucos profissionais que dão instrução de yoga, né? Sim, tem até várias instrutoras, agora tem mais, né? Mas eu lembro que na época, assim, eu tava exclusivamente ali com espaço, né? Então, assim, falando sobre o yoga um pouquinho, né, Rafa? É difícil da gente definir o yoga, né? É difícil, não é uma prática igual, não é um esporte, não é uma prática de atividade física, não é considerado uma prática de atividade física. Não tem competição, né? Apesar de você ter várias posturas, os asanas, um ponto bem interessante do yoga é que as posturas são em permanência, né, Rafa? A permanência faz a gente abrir espaço de uma forma diferente no corpo e na mente. Então, assim, o yoga, eu sempre falo, ele precisa ser sentido, sabe? E ele vai agir em você em cada fase da tua vida. Então, assim, muitos relatos, até inclusive de um homem que começou a praticar agora faz pouco tempo, que ele me relatou a seguinte coisa. Isa, a gente vai crescendo e aí a gente vai colocando couraça, né? Uma responsabilidade aqui, me tornei pai, outra responsabilidade ali, né? Sou líder, né? Enfim, advogado, é líder, tem que ficar... É muito mental, muito racional, né? Lidando com muito problema mesmo a ser resolvido, né? E, tipo, vou esquecendo quem eu sou. Vou esquecendo do que eu gostava de fazer, da leveza que eu vivia, sabe? E eu tô buscando isso. Então, assim, uma prática milenar, mas que se faz presente, gosto de afirmar isso, é pra hoje, entendeu? A galera tá muito no automático.
A galera tá muito fazendo rápido. É muito gostoso falar assim, ai, tô na correria. E a galera, ai, também tô na correria. Tipo, não, eu tô na paz, gente. Eu não gosto da correria. Muitos alunos chegando, correndo pro yoga. Não deveria ser assim. Mas é, e que bom que você chegou. Hoje é o que a gente consegue fazer. É aquela pausa de 1 hora no teu dia, que limpa tua mente. Então, ela é uma prática de saúde mental, que a gente usa o corpo, que a gente usa a respiração, que é os pranayamas, né? Que é o que realmente, o prana, essa energia vital que permeia aqui nós, ela consegue ficar no nosso corpo, né? Nos nossos vórtices energéticos, que são os chakras, enfim, por conta da respiração consciente. Quanto mais longa, mais prolongada a tua exalação, a tua inspiração, o tempo que você consegue segurar o ar, né? Tem muitos pranayamas, assim, inúmeros, né? Que trazem benefício para ansiedade, para depressão, para te manter ativo, atento, enfim, para cada tem um segmento, né? Mas ela faz com que o teu corpo fique com prana, essa energia vital que permeia o teu campo, sabe? Isso é muito bom. E assim, tem vários estilos de yoga, né? Você poderia falar um pouquinho, assim, sobre esses estilos? Sim. Qual que é o seu preferido também? Tá. Qual que você mais gosta, né, no caso? Então, eu sou formada no Yoga Integral, que é o Hatha Yoga. A base é o Hatha, que é realmente voltado a essa parte física, de abrir espaço, sabe? Junto com meditação e respiração. Mas tem o Vinyasa Yoga, que é bem difundido aqui no Brasil também. Tem o Ashtanga, que são coisas mais vigorosas, assim, sabe? Tem o Yoga Restaurativo. Então, assim, tem muitas vertentes hoje. Hoje tem até yoga polidense. Yoga, tipo, tudo virou né? Gourmetiza, né? Exatamente. O pessoal gourmetiza pra yoga vender, aéreo, né? Enfim, eu que venho do Pilates também tenho O Pilates, na verdade, é uma mistura de luta, yoga, né? Ginástica. Então, assim, o cara que fez o Pilates lá, já trouxe algo do yoga, sabe? Então, é como se eu realmente tivesse voltado um pouco, sabe? Eu aprendi o Pilates e aí eu fui lá na raiz para ver o que... E aí veio o LPF agora, que é uma prática muito difundida aí nos dias de hoje. É a modernidade que tem no core abdominal. É uma respiração que tem ginástica hipopressiva, mas é um treino postural. Como você falou, tem respiração. Exato. No e yoga? Que veio da linha do yoga. Tem o Indiana Bandha, que é isso que a gente faz, que a gente suga o nosso abdômen, que é para purificar, fazer um cria aqui, né, dos nossos órgãos internos. E aí vem o LPF, reestrutura tudo de uma forma mais contemporânea para conseguir acessar mais pessoas e não só. Qual que é o estilo do yoga mais, assim, vamos colocar, mais difícil de ser praticado, mais complexo? Ao meu ver, é o yoga Ashtanga, que são posturas, assim, você só vai passar de nível quando você conseguir fazer aquela postura, sabe? Então, assim, são sequências de 8 posturas. Você vai numa prática e faz as 8 posturas. Aí, se você não consegue ficar nessa postura, daí é por tempo. Você fica 1 minuto, depois 2 minutos, 10 minutos naquela postura, e aí você vai, sabe? E hoje tem também o Kundalini Yoga, que pra mim eu quero ainda fazer a formação nisso. Quero fazer a formação também no Vinyasa. O Vinyasa é um yoga mais flow, mais dançado, mais fluido, assim. E o Kundalini tem a ver mais com mente, meditações profundas, mais intensas. Aproveitando o gancho, você falou do flow, né? O flow. Conta pra nós o significado, o que é a vertente da palavra flow, né? Ah, sim. Flow. E também já aproveitando o Namastê também, né? Tá. Já, o pessoal que não conhece, é leigo, enfim, né? Já, às vezes tem aquela curiosidade, já viu alguém falar do Namastê, mas não sabe o que é, né? Qual que é o significado. Tá. Então, qual foi a pergunta anterior? Do flow. Do flow. Então, o flow, na verdade, é caracterizado como algo que você faz e você não consegue diferenciar. Por exemplo, assim, você tá no flow, você tá vivendo aquilo com o máximo de presença possível e sensação de perca de tempo e espaço, tá? Então, assim, você entra no flow, você tá presente inteiro, não existe mais nada, sabe? Quando você pratica o jiu-jitsu,
provavelmente você entra em flow quando você tá lutando. É aquilo que tá importante, sabe? Por exemplo, um corredor, quando tá ali na maratona, ele entra em flow, principalmente os campeões, né? Então, assim, eu lembro de estar assistindo o documentário do Ayrton Senna, e ele fala sobre o flow. Não sei se você já chegou a ver. Assisti. Ele fala que quando ele entrava no carro, é algo tipo que não tá presente aqui. A gente se desconecta, entendeu? E entra no flow. Ele não pensava em nada, ele só ia. Não interessava se o carro tava falhando, ele só ia, entendeu? E é isso que o yoga traz. É isso que eu gostaria que as pessoas sentissem, porque eu sinto quando pratico, sabe? Mas não é igual para todo mundo, né, Rafa? Então, assim, aquilo que te dá prazeres, um prazer genuíno, que te conecta ali com a tua verdade, é você estar em flow. Não ver o tempo passar, perder a noção do tempo, de espaço. Ele é como se acessasse todos os sentidos ao mesmo tempo, sabe? E para acontecer isso, eu acho, né, eu já acredito que já até cheguei próximo disso. Uhum. Você tem que estar bem consciente, bem estar ali, né? Não, tô aqui, putz, tem esse horário aqui, eu tinha outros compromissos para fazer, desligar, realmente desligar, querer estar, principalmente. É a única coisa que importa, é ali, o presente. Então o flow é esse. O único momento que importa é o aqui e o agora, Rafa. O único que nós temos, né? Ninguém sabe do futuro, o passado já passou, né? É o presente, porque o futuro ninguém pode prever também, né? E parece muito clichê, né? Todo mundo fala disso. Mas só que como a nossa mente não nos deixa ficar na presença. É que é inquieto, né? Você tá pensando já o que vai acontecer, agora eu vou sair daqui, eu tenho aula para dar, eu tenho isso para fazer, eu tenho que cuidar da minha filha, então é muitas coisas que estão lá na frente que você já tá pensando antes de acontecer. Então, exato. A gente acaba não vivendo o momento, a gente tá aqui, o aqui e o agora, né? Como você mesmo fala nas aulas, né? O aqui e o agora. Eu acho que isso é muito interessante porque pra frente a gente resolve, né? Nada é tão urgente, Rafa. Nada tão urgente, né? A gente depois resolve, só que lógico, a gente fala, às vezes depende da situação, a nossa cabeça trabalha muito rápido, pode mudar, estresse, enfim, por isso que a gente tem que se manter nessa prática constante, né? Eu já, algumas vezes, assim, foram poucas, que eu pensei, mas eu tô com preguiça, mas não, eu vou. Né? Então, assim, eu dou um jeito. A disciplina também, né, Rafa? Coloca na tua agenda, né? Porque assim, se você não for a primeira vez, né, se for a segunda, aí você não vai ter essa constância e não vai conseguir atingir nada. Né? Basicamente, você vai estar indo lá, pagando pra ir lá, ou enfim, tipo, porque tem muita gente que fala assim, eu faço yoga, não, mas eu pago lá, tá tudo certo. Mas não é o pagar. Eu acho que assim, é a presença, né? É o sentir, é o ir, é o fazer. A gente, como professor, tanto falo pelo jiu-jitsu, o aluno paga, mas não vai, é o melhor aluno. Pra mim, não é o melhor aluno. O que paga e não vai. É porque não vai dar resultado. Exatamente. O melhor aluno é aquele que dá resultado, que você chega, né? Dedica. Até eu recentemente fui conversar com um pai de um aluno e tal, e ele comentou o benefício que o jiu-jitsu trouxe pro filho dele. Isso dá uma sensação muito boa para quem é professor. Muito melhor do que aquele, meu filho tá pagando lá e não vai, né? Esse eu não gosto. Sim, Você se desmotiva, putz, tá ruim minha aula, né? Eu não tô entregando o que eu queria entregar, enfim. Mas quando fala, tipo, elogiando que fez um benefício, que mudou a vida de alguém, muda tudo, né? Para nós que somos instrutores e professores, enfim. Exato, né? Mestres, né? Então, assim, Rafa, realmente, tipo, vamos deixar o Namastê um pouquinho do lado, já falo sobre ele. Mas, assim, a transformação. Claro que eu, como professora, eu adoro ver a sala cheia de aluno. Meu coração fica quentinho, eu tô ali realmente, né, realizando o meu propósito. Mas eu já dei muita aula para um aluno, sabe? Só que aí sempre eu mudava meu pensamento. Pensava assim, cara, cada pessoa é um universo inteiro, entendeu? Se eu transformar aqui, se eu plantar a sementinha aqui, uma hora vai colher, entendeu? A gente só colhe o que planta, Rafa, sabe? Então, quando a gente tá consciente, a gente sabe o que a gente tá plantando também. Então, quando a pessoa tava ali, sozinha, praticando comigo, eu pensava assim, cara, essa pessoa é o universo inteiro, vou dar o melhor, sabe? E é isso. Claro, né? A gente fica feliz com a turma cheia, mas com aquela só uma pessoa também. E aí, a meditação
falando um pouquinho da meditação, não da meditação, de começar uma prática diferente, daquilo que você não está habituado. Quando você decide começar alguma coisa que vai transformar a tua vida, pode perceber. Algo que assim, novo. Por exemplo, quando você foi começar aqui teu podcast, acontece 1000 coisas para dar errado. Só que o teu objetivo tá tão claro ali na frente, então tem muita gente que marca a aula. Ah, mas não sei o que aconteceu essa semana. Ah, não sei o que aconteceu. Cara, mas se o teu objetivo tá claro, você vai esquecer todo o resto e vai começar, e vai dar perrengue. E vai acontecer tudo na hora do yoga. Mas se você tá comprometido, você vai lá pra começar, pra realmente fazer diferente do que você tá fazendo. Vai com a intenção de estar lá. Né? Aí a chance de chegar num flow é bem grande. Bem grande, exatamente. E o Namastê? Ah, tá. Vamos pro Namastê. O Namastê aqui. O Namastê se divulgou, né? Gratiluz, enfim. O Namastê significa: o Deus que habita em mim saúda e honra o Deus que habita em ti. E aí eu já vou puxar um gancho aqui, porque fala muito que o yoga adora muitos deuses, enfim. Isso é uma inverdade, né, um mito, porque acreditamos em só um Deus, criador de tudo que acreditamos numa fonte criadora, sabe? Só que ela habita dentro de nós. Somos centelhas divinas. E ela se manifesta em várias outras ramificações. Dentro do yoga, tem muitas histórias, o Bhagavad Gita, que é a Bíblia do yoga, que a gente fala também, né? Que ele vem lá do hinduísmo, vamos pensar assim. Ele conta as histórias de Shiva, de Shakti, de Brahma, que é o deus, do Ganesha, enfim. Ele conta essas histórias de personificações para nós entendermos as correlações emocionais, de sabedoria interna, de universo, enfim. Para a gente realmente entender o que está acontecendo com a gente, sabe? E aí as pessoas já ficam falando que a gente cultua muitos deuses e blá, blá, blá. Até os budas que aparecem lá no meu espaço, os budas são praticantes de meditação e não de yoga, sabe? Então, a galera relaciona um Buda a uma prática de yoga e não tem nada a ver, entendeu? Então, tipo assim, eu respeito, honro toda a divindade que tem aí dentro de você, assim como você respeita a minha, sabe? Onde o yoga, ele acredita que todos somos um. E isso é bem desafiador, né, Rafa? Porque a gente se vê muito separado. A gente acha que o outro tá fazendo mal pra nós, que o outro quer nos atacar. Julgamento. E não existe nada disso. Todos somos um. E se eu planto bem, eu vou colher o bem. E assim, a gente tem, né, a dualidade dentro de nós. Ninguém é de todo bem, ninguém é de todo mal. Mas essa briga interna de nós com nós mesmos, sabe? Aí lembrei que eu ia falar pra você. A questão de parar os pensamentos. Isso é uma ilusão. A gente não vai conseguir cessar os nossos pensamentos. Só se você ir lá no Himalaia, ficar, sei lá, meditando 1 ano ou mais. Ainda assim vai vir pensamento, sabe? Então a gente maneja. Tipo, a gente alivia um pouco. Controla também, né? Na verdade, não há o controle, Rafa. É como se você percebesse uma nuvem de pensamentos aqui, mas você não dá atenção pra ela, deixa ela passar. Vai deixando ela passar, entendeu? Porque se você dá atenção àquele pensamento que nem é teu, por quê? Sabe quantos pensamentos que passam na nossa mente diariamente? Nossa, nem imagino. Mas 88 mil pensamentos. E você tá aqui, ó, no campo vibracional. Tem coisa que você pensa que você nem é tua. Sabe? É muita interferência. É tipo como se fosse frequência de rede Wi-Fi, assim, sabe? É muita frequência aqui. Mas aí se você tá presente, se você tá atento, não alerta, você consegue mandar embora esse pensamento aí que tá chegando e vai te drenar a tua energia, entendeu? É como se fosse uma limpeza mesmo, a meditação. Ela vai limpar o teu campo mental. Como você tira o lixo da tua casa todos os dias. Imagina deixar o teu lixo ali 1 semana. A mente é assim, gente. Aí você, não consigo dormir, vou tomar remédio pra dormir. Não consigo focar, sou desfocado. Agora tá na moda, eu tenho TDAH. Todo mundo tem, porque não sabe focar numa coisa. Mas não é, você não sabe no que você quer focar. Você tá com tanto pensamento ali que... Não consegue controlar o pensamento, dividir, né, momentos. Porque assim... Priorizar eles. Pensamentos de trabalho. O certo, o que é? Você deixar no trabalho. Né? Chega em casa,
eu tô lá no trabalho, isso. Eu sei que é muito difícil, principalmente pro homem, eu É acho. muito desafiador. É Não, difícil pra mulher porque também. Eu falo como homem, assim, Sim, mas sim. você, estressa ali, o homem tem uma energia mais forte, vamos dizer assim, ele é mais explosivo, por conta Mais dos hormônios, reativo. mais reativo. Então ele absorve muita energia negativa e joga energia negativa também. A mulher é mais calma, mais centrada, mais tranquila. Nem Vamos colocar todas. uma maioria, né? Tá bom. Não todos, né? Generalizar um pouquinho. Uhum. Então, essa prática da meditação em si tem se tornado, eu vejo que muito conversando com o outro, já fiz também a prática lá no estúdio também. Então, gostei muito. Às vezes eu sim. consigo colocar um mantra para deixar para acalmar, que eu chego um pouquinho mais estressado em casa, deixo lá um mantra tocando, com o ambiente mais limpo, digamos assim, né? Então isso ajuda bastante. Eu vejo que já conversando com as pessoas, no geral, já fazem isso também, na casa mesmo, né? Coloca hoje, tem disponível no próprio YouTube, um mantra lá, 15 minutos antes de dormir. Ajuda bastante a desacelerar, né? Então... Entra numa frequência diferente. Alguma dica para quem tem esse interesse em começar a meditação, o que você diria assim para essa pessoa? O que é o primeiro passo ali? Ó, faz isso. Tem algum segredinho ou não? Tem. Assim, ó, na verdade, a meditação, ela não tem nada mágico. O que é a meditação? É você se observar. Pessoas simplesmente sentam e observam cada parte do corpo. Vai pensando em cada partezinha, em cada detalhe. Silenciando, prestando atenção na tua respiração. Isso é uma forma de meditação. Meditação guiada, para quem está começando, é muito interessante. Ser guiado por alguém, né? Então, o que a gente faz lá na prática? Senta, relaxa os ombros, relaxa o peito, vai prestando atenção na tua respiração. Então, você está sendo conduzido a uma meditação. As mais valiosas são as silenciosas, sem musiquinha, sem mantra, né? Então, você vai sentar em silêncio e vai ficar em silêncio 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Pode começar com 1 minuto, não precisa os 10, né? Mas isso é meditação. É silenciar, tá? Observar. Se colocar como um observador de si mesmo. E o que é o principal intuito da meditação? Realmente limpar os pensamentos e te tornar menos reativo, Rafa. Sabe? Você aí falando da parte masculina, né? Existe muito ego, né? O ego, assim, ele nos cega às vezes, mas você se torna menos reativo, porque antes de falar, de insultar, de agir sem coerência, no ódio, você vai pensar, mas será que vale a pena? Sabe? Você se torna menos reativo. É comprovado cientificamente. Tem muitos estudos hoje no yoga, graças, né? Porque aí se torna uma prática ainda mais... respeitosa, mais séria também. Mas praticando, você colhe os benefícios. Não tem. É praticar. Questão de idade, não tem limite de idade. Para iniciar também, né? Eu acho que mais é talvez para iniciar por causa da consciência, né? Da maturidade. Da maturidade, então, né? Eu já teve práticas de Yoga Kids ali no meu espaço. Eu já fui instrutora de Yoga Kids. Eu passo algumas ferramentas aí para minha pequena, né? Tem 3 anos, então ela já sabe respirar, já sabe fazer o OM, enfim. Mas ela não vale, ela... Tá, ela não vai. Filho de peixe, peixinho. Mas, com crianças você tem que ter uma forma mais lúdica, mais presente ali, né? Mas não tem idade, assim, turmas ali de adultos, num yoga mais certinho, pode começar com 12 anos. 12 anos é uma boa indicação. E limitação... tranquilo, assim, de poder... Rafa, por quê? Você vai no limite do teu corpo, né? A gente usa muito... A meditação é mais tranquila, mas o yoga um pouquinho, talvez, acaba engessando por conta do corpo, né? A pessoa que tem uma limitação corporal, assim, começa e às vezes vai buscar uma outra coisa pra se ajustar ao yoga, por exemplo. Começa o yoga, mas aí vê que tá meio travado, vai junto num pilates, sabe? Mas o yoga, ele vai soltando, conforme você vai praticando. Ele é pra soltar. Você não precisa fazer
todas as posições também, né? Exatamente, não. Eu faço posições que mulheres não conseguem e vice-versa também. Eu vejo que a questão até da mobilidade, principalmente do ombro, né? Algumas posições assim até não vai mais, né? Por causa da limitação exato. muscular mesmo, né? Então, e o ahimsa é essa não violência, é você não ir além do que o teu corpo consegue, entendeu? Você entender que o teu limite naquele dia é isso, não entendeu? Não é pra sofrer. Exatamente. Não é zero sofrimento. Aí se você já tá sofrendo, você tá entrando em outra camada. Já sabe? não é mais yoga, já é. Exatamente. Então, você tem que respeitar o teu corpo, sabe? Muitos praticantes, assim, assíduos, que querem fazer aquelas posturas mirabolantes pra colocar no Instagram, acabam se machucando. A gente tem muitos relatos de professores mesmo, sabe? Aquela saga de conquistar. Quando vê, foi além do corpo, machucou, teve que parar. Não podia nem fazer a postura mais básica do yoga, né? Então, ahimsa, sem violência. Assim, tem algum livro, algum filme que você indicaria para assistir, para conhecer um pouquinho mais sobre? Assim, um livro que esteja em acesso, ou o filme, no caso, né? Então, tenho autobiografia de um yogi, né? São geralmente filmes indianos, assim, um pouco mais antigos, né? Mas faz um boom, né? Na cabeça. Eu vou indicar 2 livros que não estão tão relacionados com a prática do yoga, mas faz você entender um pouquinho quando se pratica, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é um filósofo, um escritor com a mente muito expandida. Então, assim, ele tem muitos livros publicados, O Poder do Silêncio, Um Novo Mundo também, que fez na minha cabeça. É um livro, assim, bem intenso, né? Mas O Poder do Agora, para quem tá querendo sintonizar aí com a meditação, com a presença, eu acho o troféu joinha para ele. E, assim, algum relato, assim, de alguma que você vivenciou, voltando mais ali para a prática mesmo, de algum aluno que você... Até você chegou a se emocionar com a situação, enfim, com o que o yoga trouxe na vida desse aluno? Então, Rafa, é bem louco isso que eu vou falar. Mas a cada prática, chega um aluno para mim e fala de uma transformação. E você sabe que na hora, assim, eu me sinto tão preenchida, né? Mas eu não posso levar pro meu lado pessoal, porque ele que teve esse poder de acessar dentro dele mesmo isso. E eu não consigo lembrar os relatos que eles me falam. Eu não consigo. Na hora ali eu tô... Mas depois, assim, eu vou contar pra alguém. Não lembro o que aquela pessoa me falou. Mas, assim, desse mesmo aluno que eu te falei, que ele resgatou a alegria dentro dele, né? Tem uma outra aluna minha também que recebeu um diagnóstico né? Um diagnóstico de uma doença. E ela começou a praticar yoga. E ela falou assim que realmente, agora, hoje ela é curada, né, dessa doença, enfim, ela fala muito que o yoga ajudou ela nessa cura. Ela fala assim, o yoga foi o milagre da minha vida. Porque tem um pouco de psicológico também, né? Tá envolvido. Eu sempre falo que doenças assim, câncer, enfim, lógico que não é só o psicológico, né? Existem tratamentos, enfim, não falar só no psicológico eu tô curado, não vai funcionar. Mas o psicológico ajuda muito na forma da reação do teu corpo, né? Como ele vai reagir. Se você estiver com o psicológico abalado, o teu corpo mesmo ele vai falar assim, não, ele se entrega, né? Sim. Agora, quem tem uma autoestima, não sei se seria autoestima a palavra, mas assim, tem essa vontade, essa consciência, muda tudo, né? Porque ela vai procurar ajuda, ela vai procurar ir no yoga, ela vai procurar ir alguma forma, alguma prática extra, enfim, do que simplesmente que o médico fala, vai lá e toma lá isso exato. E só, né? Ela vai querer, né, estar presente, né? Tanto que o yoga, um dos benefícios dele é um aumento da imunidade, né? A gente vê a galera que pratica yoga pouco fica doente. Eu falo com propriedade disso, sabe? As questões respiratórias também, sabe? O quanto você fortalece esse sistema respiratório através das práticas. Mas já peguei, né, um outro gancho agora. Mas voltando nos relatos lá de pessoas que praticam e vê a transformação na vida, tem uma amiga minha, desde a infância.
Ela olhou pra mim, a primeira vez que ela praticou, ela falou assim, por que que a gente não conheceu isso antes? Que mundo que a gente vivia que a gente nunca fez uma prática de yoga? É que é bem inacessível, vamos dizer assim, não tem no colégio, não tem na praça. Não agora tem... que tá mais difundido, tá meio modinha o negócio, né? Mas uma moda boa, vamos pensar assim. Isso as redes sociais ajudam, né? Porque assim, se difundiu de uma forma mais leve também, sabe, Rafa? Antes era muito fechado, tinha escolas que você só podia se formar naquela escola, e daí você tinha... é uma burocracia, né? Agora não, agora tá se difundindo melhor. Mas, por exemplo, o meu TCC eu fiz com adolescentes do 3º ano aqui num colégio de Laranjeiras. E aí, tipo assim, não era obrigado, né? Mas eu avaliei as notas deles antes, a gente praticou por 3 meses, uma vez por semana, lá na escola mesmo. E a galera, assim, buscando pertencimento, tendo que decidir a vida ali, que vestibular que é prestar, né? Ansiedade, meninada tomando tudo remédio para ansiedade, tendo crises de ansiedade mesmo, sabe? Eu comecei com a sala cheia, finalizei com 18 alunos. A sala cheia eu digo 40 e poucos. Mas a transformação que aconteceu nesses, sabe? E se eu tivesse conhecido o yoga lá, meu Deus, eu tinha facilitado tanto a minha vida, sabe? E eu recebi um relato bem desse. A menininha chegou pra mim no último dia e falou... E as notas dela, assim, ó... Tipo, aquilo foi um caso muito lindo, porque ela tava muito com as notas baixas, baixa autoestima, não sabia que rumo tomar. Ela já tinha decidido qual vestibular ia prestar. As notas dela aumentaram. Ela se tornou minha aluna depois, né, lá no meu espaço. E ela olhou pra mim e falou assim... O yoga me salvou, prof. Sabe? Então, tipo... Valeu, sabe? Já valeu tudo. O yoga me salvou. Não que seja um milagre, mas para aquele ser humaninho foi. Naquele momento foi, sabe? São tudo fases, né? Eu acho que precisa disso nessa fase. Depois você tem que continuar, né? Mas talvez com menos intensidade, enfim, procurando outros objetivos. Mas aquela fase precisava ter aquele norte, né? Aquela empurradinha, né? Viu? Vai para cá. Né? E principalmente com adolescentes, né? Que eles têm essa indecisão, ainda mais hoje, que ninguém quer nada com nada, vamos falar a verdade, porque assim... Sim, tá muito fácil, né, Rafa? Profissão que é influencer, então, enfim, né? Ninguém quer, eu quero ser... Antigamente, não sei se você percebeu, a piazada, eu quero ser jogador de futebol. Poucos que falam hoje, eu quero ser jogador de futebol. É muito... tem, lógico, né? Mas com a intensidade que tinha há 10, 15 anos atrás, é totalmente diferente, né? Hoje é um mundo mais digital, né? Então, um lado bom tem, né? Tem um lado bom, como a gente falou. O digital tem do seu lado bom. Desde que conscientemente, né? Seja utilizado. Senão, ele só estraga, né? A gente teve um privilégio, né, Rafa? Nós aí com 36 anos, né? Você é mais novinho. Mas 75. A gente teve um privilégio de viver a era sem celular, sem internet, né? Sem internet. Tinha celular, mas o celular era inacessível. A gente viveu, né? Sem a internet, Rafa. A internet veio ali no boom dos anos 2000. Tipo, já existia, mas assim, que se difundiu mesmo, sabe? A faculdade tinha, mas assim, era muito limitado o acesso. O Google era vamos dizer assim, era um banco de dados pobre, né? Vamos colocar nesse sentido, era pouca informação que tinha. Hoje tem toda aquela informação que tinha lá no passado e milhões de vezes mais. Nem dá pra falar em números aí, porque é muito, né? Mas eu vejo essa galera aí hoje, novinha, é o que a gente fala lá na prática, Rafa. Aguentar o processo. A vida tá muito fácil, muito facilitada. Tudo acontece com um clique, né? Então, assim, a gente suportar o processo gera frustração, gera tristeza, enfim, né? Tudo que a galera não quer sentir hoje. E a gente sentiu muito, né? O yoga, ele é um convite para você sentir mesmo, sabe? Porque as emoções estão aí. E a gente controla nossas emoções? Não! Elas chegam. E aí você vai saber administrar elas, entendeu? Você vai entender que é o processo ficar triste, é o processo se sentir frustrado. Mas nem por isso você precisa atacar o mundo, né? Nem por isso você precisa extravasar de uma forma violenta. Então, o yoga, ele vem realmente para te colocar no caminho do meio, assim. Que não existe, tudo é do mal, tudo é do bem, tudo é bom, tudo é ruim. Não, tem o caminho do meio. Né? Vai por ele um pouco. Sempre. Exato, sabe? Dá pra ser mais leve.
E assim, questões de projetos, você tem algum projeto futuro, alguma que você pode contar para nós aqui, deixar um spoiler? Aulas, cursos, enfim. Né? Você comentou até que vai fazer uma imersão agora. Sim. No caso, vai fazer ainda, no caso já vai pro ar, né? Mas, enfim. Sim. A gente vai participar aí de uma imersão de yoga, um retiro de yoga, na verdade, né? Com uma inspiração minha, assim. Eu tenho muitas inspirações hoje, facilita muito esse conhecimento digital, né? Mas que a gente se inspira e quer ser parecido, vamos pensar assim, né? Você vê um estilo de vida da pessoa, você quer viver parecido com aquilo, né? Pessoas mais leves, mais conscientes, ajudando, enfim. Vou participar desse retiro com algumas amigas, mas não é para adquirir conhecimento. A gente sempre traz algo na bagagem, mas é para eu também pessoal mesmo me conectar comigo, sabe? Tem que ter também, não é? Aquela história, você só dá aula. E agrega conhecimento. E você? Cadê o teu eu, né? Eu vejo da mesma forma. Dou aula, mas eu também quero sair e treinar com outro professor, ser o aluno. Né? Ser aluno é muito bom, Rafa, muito bom. Nossa, eu tinha uma parceira ali que ficou um tempo comigo no Flow. Como eu amava chegar lá na aula e tipo, eu sou aluna hoje, sabe? Hoje é eu com eu mesmo. Exato, é muito gostoso. Me esqueço um pouquinho. Exato. Então eu vou fazer esse retiro para me desconectar um pouco também, porque, assim, a gente trabalha com yoga e a gente eu visto muito uma máscara também, né, Rafa? Assim, eu preciso estar bem, presente, né, passar isso para os meus alunos, mas a batalha interna aqui continua também. Eu nunca fui essa menina namastê. Tá acontecendo muita coisa aqui dentro, como de todo mundo, sabe? Você é um ser humano como qualquer um. No mesmo patamar, não sou melhor que ninguém nunca. Mas assim, eu preciso me recarregar, entendeu? Como Isabelle, sem nenhum rótulo, sem rótulo de mãe, de esposa, de filha, de empresária, de amiga, sabe? Então, assim, eu vou para esse retiro para realmente voltar mais leve, entende? Mas, assim, eu tenho alguns projetos também que vão sair do papel ainda esse ano. Alguns... Eu gostaria que a galera do corporativo sentisse mais. Eu falo assim do corporativo, que as mentes muito pensantes, muito racionais, conhecessem um pouco o sentir, sabe? Porque quando você vai pro yoga, Rafa, você acessa a tua melhor versão. Você já é bom, vamos pensar assim, mas você consegue acessar o suprassumo, o teu eu superior, sabe? Então a galera que fica muito aqui, ó, pensando e cumprindo meta, ela saber que tem um outro caminho, que ela vai cumprir essas metas, mas de uma forma mais leve. Vai potencializar, na verdade. Né? Isso, o yoga vem para potencializar. E aí eu tô com um projetinho aí para apresentar para algumas empresas. Mais trabalho, né? Mas com o intuito de mais pessoas conhecerem o yoga. Acho muito válido, porque assim, por mais que a gente tá numa cidade que não tenha grandes empresas, sim, mas essa capacitação dos colaboradores, enfim, ajuda ao crescimento da empresa mesmo. Principalmente quando, como você falou, quem trabalha mais em escritório fechado, aquela tensão de metas, enfim, isso ajuda muito. Então, só que tem que dar aquele empurrãozinho às vezes, né? Tipo, dá uma insistida, né, Rafa? O empresário mesmo não conhece o benefício que tem, né? Não custa, né? Fica a dica para quem, né, trabalha com vários funcionários, enfim, colaboradores. Então, fica a dica, entre em contato com a Is, né? Pega essa ideia, pode ter certeza que o faturamento vai melhorar. Não é do dia para a noite, mas é um trabalho de tempo. Não acredito que não, um longo tempo. Você já está colhendo os benefícios, né? Eu já estou colhendo os benefícios. Então, é um projeto a curto tempo. Se você for ver hoje, 6 meses é curto tempo. Fala longo tempo aí, 2, 3, 4, 5 anos. Mas 6 meses, 3 meses, você já vai ver, colher frutos. Né? E é aquilo, o bem-estar, né? Exatamente. Qualidade de vida, né, Rafa? Assim, pra gente fechar nossa entrevista, nosso podcast, Isa, deixa uma mensagem para todo mundo, uma mensagem profissional, pessoal, enfim, para todos que estão nos assistindo. Ai, que difícil essa. Então, tem uma frase lá no yoga que eu gosto muito, né? Que é um mantra.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa que todos os seres sejam livres e felizes em todos os lugares, né? A gente veio por esse plano, eu acredito nisso, para ser próspero, para ser abundante, para ser alegre, sabe? E a gente para ter contentamento. Então, para você buscar esse contentamento, claro, não ficar estagnado. A ambição faz parte do ser humano, né? Querer se desenvolver, mas quando você está vivendo aqui, estar contente com o que se vive, com a realidade que você vive, sabe? Então, seria um ponto. E que a gente possa também servir mais, amar mais, compreender mais, ser mais a solução e não o perrengue, sabe? Aquela pessoa que só incomoda, que só fica na... Ser mais solução, enfim, servir mais. Esse é o meu recado. Show de bola. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão presentes no podcast. A Cressol, que está conosco aí há um tempo, sempre fortalecendo ao esporte, enfim. A RR Fit Equipamentos, Gordinho Embalagens, a Farmácia Santa Terezinha, a Spartan, a Casa Íris e... Ó, esqueci. É isso mesmo. Às vezes dá um branco aí para nós. É que entrou mais... Gostaria de agradecer a Casa Íris, que entrou agora conosco, nesse episódio para frente. A Casa Íris e a Farmácia Santa Terezinha, que estão conosco aí nessa empreitada. E gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos telespectadores que estiveram até aqui ouvindo. Acho que foi um podcast muito, muito top, esclarecedor também. Quem gostou da prática do yoga, se interessou, entre em contato com a Isa, vai ficar ali o arroba dela para contato, conheça um pouquinho do trabalho dela também nas redes sociais. E gostaria de agradecer imensamente a Isa por ter aceitado esse convite. Estava um pouquinho nervosa no começo, mas é normal. O podcast a nossa ideia aqui é trazer uma conversa bem informal mesmo. Tem uns errinhos ali e tal, mas esse que é a verdadeira essência. Não é nada engessado, é tudo falado o que a gente sente mesmo. Né? Então, tem um roteiro, mas assim, o roteiro é o nosso roteiro aqui, a nossa conversa. Tá. E gostaria de deixar para finalizar hoje, não vou finalizar com os, vai ser o... Namastê. 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 Isso aí.